Foi realizado no plenário da Câmara Municipal de Bauru uma reunião pública presidida pela vereadora Chiara Ranieri a respeito ainda do impasse em relação à necessidade de recomposição nos repasses orçamentários para as entidades sociais no município, tanto da educação quanto das conveniadas para a área de assistência social. Do ponto de vista da educação, como a garantia de verba orçamentária de 25% das receitas obrigatórios para uso, o atendimento da demanda de aumento de 3,5% para 6,5% está bem encaminhado. Já em relação às SEBs, os termos relacionados a 111 convênios firmados com entidades do município carecem de informações que ainda serão analisados. Nós ouvimos todos os representantes, cada qual sobre o seu ponto de vista em relação a esta demanda. Acompanhe. Exatamente. O padrão normativo ainda não alterado vai necessitar de uma adequação das entidades, certo? Mas até que esse novo padrão, até que essa nova normatização seja editada, é preciso, evidentemente, manter os serviços executados pelas entidades e, para isso, precisa ter reajuste. Não há como, a entidade não consegue sobreviver. Ela tem que pagar dissídio, né? É sabido e ressabido que nós estamos vivendo um momento inflacionário. Então, os custos, de um modo geral, aumentaram. Então, é preciso que o município encontre um valor adequado para fazer o reajuste. E uma outra necessidade premente é a constituição de um fundo de reserva para eventuais rescisões. No passado, não muito distante, o município teve que arcar com valores altos de verbas rescisórias, porque as entidades da época não tinham fundo de reserva e não tinham patrimônio. E aí fizeram, inclusive, a termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público do Trabalho em Bauru, né? E o município teve que arcar. Então, a saída, penso eu, é a constituição de um fundo de reserva para verbas rescisórias, que esse fundo de reserva seja devidamente fiscalizado pelo poder público, em conta separada, mantida pela entidade, não é? E, se necessário, faz o aporte para pagamento de verbas rescisórias. E se por alguma razão a entidade encerrar as atividades e não precisar gastar, ela devolve ao poder público, né? Essa é a visão que eu tenho do tema. Do outro ponto de vista, você lembra que do ponto de vista constitucional, essa é uma atividade da criança, da família, do adolescente já consolidada na legislação, que ela depende da sociedade, de terceiros, voluntários ou não do terceiro setor, e também do poder público, mas não só do poder público. Exatamente, né? A doutrina da proteção integral, ela assentada num tripé, ela chama a responsabilidade do poder público, da família e da sociedade. Especificamente quanto à escola, nós não podemos deixar de consignar que a Constituição atribui a obrigação primária aos municípios da educação infantil. Então, se nós, por alguma razão, perdermos a atividade do terceiro setor na área de educação, o município terá que assumir todo esse serviço. E, no momento, o Bauru não teria condições, né? Porque a nossa estrutura municipal de educação não consegue atender a demanda. Então, o município precisa das entidades nesse momento, a sociedade precisa, as crianças, sobretudo, precisam da manutenção dessas entidades para a educação infantil. Já que estamos falando de alocação de recursos, o município também em cumprimento do TAC, das questões das etapas em andamento, para não ter que destinar eventualmente recursos em forma de multa, que tudo é verba, é orçamentário. Pois é uma situação que aflige bastante a promotoria, né? Eu tenho procurado com os gestores encontrar uma saída para que eles cumpram. Porque enquanto o TAC não é cumprido, eu, por dever legal, tenho que executar a multa. A primeira multa já paga passou de R$600 mil. Tem um segundo valor em precatório, né? E apurando agora um terceiro eventual descumprimento. Então, eu acho que o município não pode ficar pagando multa. Ele tem que encontrar uma forma de resolver e matricular essas crianças de uma vez por todas na educação infantil. Esse ano, nosso destino ficou em torno de 5,5%. E a nossa preocupação dessa recomposição é para o ano que vem, porque com essas questões de aumentos, a questão tudo que nós estamos vivendo, vai ser maior o dissídio, então a entidade não vai ter como arcar com tudo isso, com os funcionários. Na educação está mais resolvido, tem orçamento. Nas SEBs é mais difícil porque tem inclusive peculiaridades dos convênios. Sim, né? Na educação
pelo que a gente conversou com a secretária, ficou resolvido. Ela vai estar fazendo aditivo, né, com as creches. Agora, com o pessoal da SEBS, com a assistência, vai demorar mais um pouco. Diz ela que até sexta-feira vai repassar para nós esses índices. Um outro ponto importante é o ajuste em relação ao plano de trabalho e o custeio do provisionamento do fundo de reserva, que é uma parte importante desse serviço. A gente tem que ficar atento nisso, porque pelo que a secretária mencionou na reunião, é que essas decisões seriam de responsabilidade das entidades, e não é esse caso. Se não foi previsto esse fundo de reserva, eles receberam esse dinheiro de volta no final de cada exercício. Então, agora, se instituir daqui para frente, então as entidades têm que se adequar a essa nova legislação. Sim, exatamente, está bem encaminhado. O que nós não podemos é parar o edital no meio. Ele vai continuar, as entidades já entregaram muitas delas, porque o período já está aberto, e nós faremos aquilo para adequar o que eles querem e o que nós podemos dar legalmente, com as orientações do Everton, nosso secretário de Finanças, e com o pessoal do jurídico, da Secretaria de Negócios Jurídicos. Na verdade, assim, a SEBS, ela entra no bolo de todo o orçamento da prefeitura. Nós não temos um cofre específico que seja só para assistência social. Então, diante disso, né, é possível que a gente consiga fazer o reajuste do valor total que nós temos. Nós vamos girar em torno aí de 5%, né, de acréscimo para a nossa pasta. E, a partir daí, nós vamos fazer, então, os reajustes de acordo com cada serviço. O reajuste de cada serviço tem um plano de trabalho também na discussão, inclusive da questão do critério, por exemplo, de folha de pagamento, são realidades distintas. Sim, cada serviço ele tem a sua complexidade, né? Nós temos a proteção social básica, proteção social especial, então dependendo daquilo que o serviço exigir, então a gente vai aplicar esse percentual. Do ponto de vista da própria distribuição de recursos, uma ação exclusiva de competência do Executivo, a senhora comentou que sim, aqui sobre reordenamento. O exemplo, talvez, do transporte seja o mais específico. Uma redução de despesas, sim, entendi. É uma adequação, inclusive, com ampliação para um outro tipo de ação nesse segmento. Na verdade, nós tínhamos o programa de apoio social, onde nós investimos 3 milhões e 500, que era repassado em parceria com as organizações da sociedade civil. Uma vez que a SEBS vai executar isso diretamente, nós vamos praticamente dobrar o atendimento que nós tínhamos, né? Então, nós atendíamos aproximadamente 800 famílias, né, com cestas alimentares. A gente vai passar a atender com cartão alimentação, então, em torno de 1.750 famílias. Vamos manter os 90 Vale Gás e vamos manter também 1.350 Vale Transporte. E um outro item que nós não tínhamos até então, que é o auxílio natalidade também. Do ponto de vista global, o orçamento que está sendo elaborado será votado para o ano que vem no Legislativo para a Secretaria do Bem-Estar Social, compõe uma recomposição de valores. Sim, nós já tínhamos, né, do ano passado para cá, já houve essa recomposição e agora mais esse percentual do reajuste. Uma dificuldade, porém, específica é que a subvenção ou o repasse que vinha da União, ele não é necessariamente garantido nesta composição. O município pode estar sendo chamado, infelizmente, a se responsabilizar por mais valores no custeio. Na verdade, assim, nós temos uma pactuação de alguns pisos dentro dessas redes de proteção, né? O que nós tivemos o ano passado até com a questão da pandemia, que isso veio em forma de incrementos para a gente. Então, assim, a gente não tem uma segurança, até porque depende do orçamento também do governo federal. Então, a gente ainda não tem uma certeza de quanto exatamente viria para o município. Dado o prazo, a questão do exercício no final, pensando para 2022, como é que a SEBS vai encaminhar isso nas reuniões técnicas em relação aos outros itens, como fundo de reserva ou regulamentação, para que tenha continuidade do serviço? Na verdade, assim, a gente vai ter que entrar num estudo até para que a gente possa aprimorar esses próximos termos de colaboração. O que nós estamos trabalhando atualmente, até dia 31 de dezembro, é o que já foi elaborado no ano passado. E aí a gente precisa pensar nessa questão, né, da questão das rescisões, como que fica toda essa questão com as organizações.